Olá, aqui estou eu novamente para mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. O tema hoje é mãe, ou ser mãe. É um tema que me é próximo, porque eu sou mãe de 2 rapazes, mas o objetivo de hoje é falar um pouco sobre, mais do que é ser mãe, é desconstruir um pouco esta ideia de que todas as mulheres têm que ser mães e todas as mulheres nascem já com esta ideia de que vão ser mães. Eu durante muito tempo, eu diria mesmo quase até à altura em que me casei, eu sempre acreditei que não ia ser mãe. Por vários motivos, uns porque tinha algum receio de não ser boa educadora como mãe, outra porque achava que ter filhos de alguma forma era uma prisão, e outra porque por isso simplesmente não lhe encontrava nenhuma justificação. Pronto, era uma questão de dizer, eu nunca vou ser mãe, eu nunca sequer me vou casar. Eu recordo-me de, em criança, ter uma prima de uma vizinha que supostamente lia as linhas da mão e de me ter dito que eu me ia casar 2 vezes e ia ter 2 filhos, um rapaz e uma rapariga. Na parte dos 2 filhos ela acertou, não sou um rapaz e uma rapariga, na parte do casar 2 vezes lá vamos ver. Mas a verdade é que eu recordo-me que na altura lhe disse não, porque eu não me quero casar nem ter filhos. E ela disse qualquer coisa do estilo, sim, mas vais, aqui está na tua linha e tu vais. Mas eu mantive esta ideia de que ser mãe não era um objetivo para mim, assim como casar ou ser mulher de alguém também não era um objetivo na minha vida. Contudo, como em muitas coisas que nos acontecem, nem sempre a vida, infelizmente, não é? É aquilo que nós esperamos que seja ou que queremos que seja quando temos 13, 14 anos. Por isso eu acabei por me casar e depois do casamento vem aquela necessidade ou ideia de, ok, agora que estou casada, por que não ser mãe? Eu mentia se dissesse que, mesmo nessa altura, era um sonho ser mãe. Ou seja, aquela coisa que às vezes ouço de eu nasci para ser mãe, ou era um chamado que eu tinha de ser mãe. A mim ninguém me chamou, não vivia para ser mãe, nada disso. Era uma coisa muito mais racional, que é, ok, eu já sou casada, o passo seguinte é ser mãe. Pronto. Aliás, eu em muita coisa na minha vida sou muito racional e esta foi mais uma delas. E por isso nunca senti aquele apelo de ser mãe, era uma coisa que para mim era lógico, era ser mãe. E como em tudo, quase que eu faço na vida, comecei a programar ser mãe. Pronto, por isso eu sabia que ia ser mãe, eu sabia que queria ser mãe pelo menos de 2 crianças, porque não gosto de filhos únicos. Peço desculpa, filhos únicos que me estejam a ouvir, mas eu venho de uma família em que somos 5 irmãos do casamento do meu pai e da minha mãe, tenho mais uma meia-irmã, eu gosto de casa cheia, não queria ter 5 filhos, mas idealmente eu até julguei que queria ter 2 filhos de sangue e um adotado, mas pronto, não, por enquanto não tenho ido por aí, mas, e voltando um bocadinho ao que estava a dizer, tinha as coisas muito programadas, ou seja, eu sabia que ia ter mais do que um filho, a partir de 2, e sabia também que não iriam ter mais do que 3 anos de diferença entre eles, porque não queria que fossem muito chegados, se fosse agora até tinha tido uns chegados, mas na altura achava que muitos chegados ia ser uma sobrecarga muito grande para mim, mas também muita distância não lhes ia permitir ter elos de amizade profundos, ou tão profundos, não terem idade para brincarem juntos, para estarem juntos, para saírem juntos. E depois eu comecei, uns anos depois de me casar, a delinear isto muito certinho. Ok, e mais do que isso, eu sabia que também queria ser mãe antes de chegar aos 35 anos. A sorte no meio disto tudo é que correu tudo como eu estava a planear. Não é? Na altura, quando decidimos então ser pais, fomos a uma consulta, no caso era a ginecologista que já me seguia há anos e que também era obstetra, era e é, doutora Maria João, e pronto, informamos, nós queremos ser pais e queremos fazer todos os exames para perceber se isto aqui é alguma incompatibilidade, se isto aqui é alguma coisa com que nos tenhamos que preocupar. E feitos os exames todos, não havendo nenhum problema físico à partida, a médica vem-me com a notícia de que, pronto, fisicamente vocês não têm nenhum problema, não têm nenhuma incompatibilidade do tipo de sangue ou de outras questões para serem pais da mesma criança. Está aqui uma questão, é que o seu útero é invertido e você pode ter muitas dificuldades para engravidar. E eu aí caí
Caiu-me tudo. E eu só pensei, pois, é a tua mania de andares a dizer que não querias ser mãe e agora queres ser mãe, é o castigo, não é? Portanto, que te estão a dar. Recordo-me que fiquei tão abalada que a médica rapidamente tentou dar a volta e disse, bom, mas olha, pessoas que têm o útero invertido têm aqui duas possibilidades, ou têm muita dificuldade em engravidar ou engravidam até muito depressa. E eu achei que era bullshit, não é? Que ela estava a dizer aquilo para de alguma forma me consolar, mas a verdade é que a segunda hipótese foi a que se veio a revelar nas duas minhas gravidezes. E por isso eu, assim que começo a tomar o ácido fólico, depois de ter feito todos os exames, eu engravidei no mês seguinte. Pronto. Recordo-me ter feito o teste, não é? Ter comprado na farmácia. O pai do Gustavo não estava em Portugal, tinha viajado e eu não aguentei e fiz o teste sozinha. E quando deu positivo, eu recordo-me perfeitamente, eu estava na casa de banho, não morava na altura onde moro agora, e de ter pensado, merda, eu estou grávida, mas será que eu quero mesmo ser mãe? E agora? Não há volta a dar, eu não posso voltar atrás. Pronto, na altura não passava sequer pela minha cabeça abortar. Sou defensora do aborto, mas na altura não fazia parte da minha, de uma opção, e por isso é um misto de ok, era isto que eu queria, por isso eu devia estar feliz, mas, agora se calhar não vou poder voltar atrás e não sei se é bem isto que eu quero. Por isso é que eu digo que nunca me veio o apelo de ser mãe e nunca dei 3 pulinhos do seu contentamento porque um dia ia ser mãe. Foi tudo muito racional. E aconteceu isso também da segunda gravidez, ou seja, eu comecei a fazer contas e tentar perceber, para que não tivessem uma diferença de mais de 3 anos, quando é que eu necessitava de engravidar, pronto. E assim foi, tornei a repetir exames, tornei a tomar o ácido fólico, a ter todos os cuidados que tive da primeira gravidez e no mês seguinte engravidei, pronto, por isso... Realmente o meu útero invertido é um perigo, não é? Ainda bem que eu nunca mais quis engravidar, portanto tinha para aí uma carrada de filhos e ainda bem, até porque eu sou um bocadinho focada em demasia nos objetivos que traço e vem ao de cima a minha ansiedade, por isso ainda bem que as coisas correram como eu queria, pronto, e atualmente tenho 2 filhos maravilhosos, com 2 anos e 8 meses de diferença, por isso estava mesmo a bater nos 3 anos. O que é que eu percebi depois de ser mãe? Primeiro eu percebi o que era o conceito que tanto se falava, que é amor incondicional. Pronto. E quando eu tive o meu primeiro filho, o Gustavo, eu percebi o que era isso. Eu tive, os dois meus filhos foram de cesariana, bem haja a quem inventou a cesariana e a quem inventou a epidural. Não foi opção minha, eu queria ter parte normal, mas tenho algumas questões que não me permitiram fazer cesariana e não tem a ver com eu ter engordado 20 quilos, ter ficado uma lontra, não tem a ver com isso também se calhar ajudava, mas não tem a ver, são mesmo outras questões físicas e por isso acabou por ser cesariana do primeiro parto e obviamente depois o segundo também foi cesariana. Mas isto para dizer que assim que eu vejo o Gustavo pela primeira vez, quem é mãe deve perceber o que eu quero dizer, mas aí sim, aí vem a luz, vem o fogo de artifício, vem tudo ao mesmo tempo de, meu Deus, agora sim eu sei o que é amar e agora sim eu percebo quando se fala em amor incondicional. No entanto, eu estava a ver aquela criança há minutos. E tanto que eu, quando engravidei a segunda vez, eu tinha muita consciência que eu não queria ter filho único, como já referi, mas o meu receio era, eu amo tanto este meu primeiro filho, será que eu vou conseguir amar tanto o segundo, não é? Será que este conceito de amor incondicional se consegue multiplicar? É claro que eu sabia que a minha mãe tendo 5 filhos, que ama incondicionalmente os 5, apesar de ter a minha irmã Cláudia como preferida, porque sim, é verdade, eu acho que os pais, a maioria das vezes, têm um filho preferido, eu não tenho. A minha questão era mais profunda do que essa, será que eu vou conseguir amar tanto como eu amo o primeiro filho, o segundo? Pronto, e mais uma vez, a vida veio-me provar que sim, que se consegue amar e muito, e da mesma forma, o segundo filho. Foi a mesma coisa quando o Vasco, quando eu vi, porque eu já vi o Vasco nas ecografias, não é? Mas quando eu toquei no Vasco a primeira vez, quando eu cheirei o Vasco, quando eu agarrei o Vasco, eu lembro-me que o primeiro pensamento foi,
obrigada, obrigada. Sim, é possível amar incondicionalmente um segundo ser humano que esteve dentro de nós semanas. E isso, para mim, foi e é indescritível. Que é conseguir-se amar alguém de uma forma que, pronto, que achamos que nunca é possível. E esta foi a minha grande lição de ser mãe, é aprender a amar incondicionalmente. Eu sei que independentemente daquilo que acontecer, da forma como os meus filhos venham a crescer mais ou menos iguais àquilo que eu gostava que eles fossem, do meu lado eles vão ter sempre, sempre apoio e amor incondicional. É claro que nem tudo são coisas boas. Eu costumo utilizar muito a expressão de ser mãe é ter o coração fora do corpo. Eu passei a ter medos com coisas que eu não tinha. Eu passei a ter medo de andar de avião. Eu passei a ter medo de morrer, que era uma coisa que eu não tinha, por ter sido mãe. Eu tenho um medo visceral de lhes faltar, de os deixar desamparados. Claro que eu sei que eles têm um pai, têm família que gosta muito deles, mas eu não quero falhar-lhes, eu não quero desaparecer do mundo e deixá-los sozinhos. E isto é uma angústia, é isso misturado com eu morrer e eles ficarem cá, com eles não serem felizes. Pronto. E eu sei que isso são coisas que me vão acompanhar para sempre. Um medo imenso que não sejam felizes e de eu desaparecer e deixá-los desamparados. E por isso é que eu digo que é o coração fora do corpo, porque ele está sempre, sempre a bater onde eles estão. Mas é muito bom. Termino este episódio com uma frase que encontrei e que eu gostei. Supostamente é uma frase da Agatha Christie e que diz: o amor de mãe pelo seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. Ele não obedece à lei ou piedade. Ele ousa todas as coisas e extermina, sem remorso, tudo o que ficar no seu caminho. E eu julgo que esta frase define bem o que eu sinto de ser mãe. Amor incondicional e venha quem vier. Os meus filhos estão sempre em primeiro. E quem se meter no caminho, pronto, acho que não vai correr muito bem. Obrigada por me ouvirem. Eu gostava de partilhar outra coisa. Eu sou um bocadinho de amuletos, quem me conhece, e fiz questão de fazer este podcast com duas coisas que os meus filhos me ofereceram no Dia da Mãe, em dias da mãe diferentes. Esta pulseira, onde tem um coração e as letrinhas que diz Mum. Eu, durante estes últimos anos que estive a viver e a trabalhar fora, não fazia nenhuma viagem de avião sem estes dois amuletos, porque achava que me davam sorte e que, lá está, impediam que aquele meu medo de desaparecer acontecesse. E o outro, que foi no Dia da Mãe, antes de eu ir para fora, que é uma árvore da vida. E por isso, para mim, são os meus amuletos de sorte e que simbolizam o Vasco e o Gustavo. Fiquem bem, amem incondicionalmente enquanto cá estão, divirtam-se. Obrigada por me ouvirem, obrigada por se inscreverem no meu canal, obrigada por me seguirem no Spotify, divirtam-se.